Legal, então vamos fazer a prece inicial e depois a gente iniciar nosso estudo de hoje. Então vamos todos no mesmo pensamento, na mesma união de sentimentos, sentimentos altruístas, sentimentos de amor, sintonizar numa sintonia mais alta, na sintonia de Jesus, na sintonia dos benfeitores. Primeiramente agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do estudo, oportunidade que a doutrina espírita nos concede através da terceira revelação, que possamos aproveitar esses momentos de reflexão para abrirmos forças para a nossa semana que se inicia. E nada melhor do que buscar essas forças no Evangelho, buscar essas forças na vivência do Cristo, na vivência dos seus discípulos, dos seus apóstolos. É com esse sentimento, Senhor, que queremos iniciar a nossa reunião do NEP, que a nossa Mãe Maria também nos envolva com muita luz, e damos por iniciado mais uma reunião de estudos da doutrina espírita. Que assim seja. Bom, isso aí, pessoal. Chegou mais duas pessoas aqui, que vai ser a Meire, que está com o nome de Cloer, que eu sei que é a filha dela, minha prima. Tem a Dilma também, que está entrando aí, tentando conectar. Então, uma boa tarde a todos, e vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós vamos continuar hoje com o estudo das passagens de Maria, né? Na semana passada nós estudamos, como foi mesmo o tema, Ramon, da semana passada? Nossa, eu vou pegar aqui o nome. nome. Onde entra aqui? Peraí. Eu tenho aqui também. Eu sei que foi o início lá de Jesus no templo, né? Deixa eu pegar o título certinho. Mas o título certinho também eu não lembro. Mas nós vamos dar continuidade. Apresentação de Jesus no templo. A apresentação, é isso mesmo, a apresentação de Jesus no templo. Isso. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo. Onde que eu entro? Na sequência foi o Na câmera, né? Simeão e o testemunho de Ana. Ramon, tem como você colocar na tela? Nós vamos estudar o período inteiro, tá? Vão ser alguns versículos aí. Vão ser 11 versículos hoje, nós vamos estudar. Se você puder compartilhar, Ramon, os versículos para a gente fazer uma leitura. Sim, vamos lá. Vocês estão vendo? Joia. Bom, quem gostaria de fazer a leitura para nós que está enxergando bem? Meire, está no celular hoje ou no computador? Hoje eu estou no notebook, posso ler. Então tá bom. Por favor. Cântico de Simeão e testemunho de Ana. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Assim foi ao templo com o Espírito. E quando os genitores trouxeram o menino Jesus para proceder em relação a ele, segundo o costume da lei, ele mesmo, então, o tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, soberano, despedes em paz teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante da face de todos os povos, luz para revelação aos gentios e a glória do teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que era dito a respeito dele. E Simeão abençoou-os e disse, Maria, sua mãe, eis que este menino foi posto para a queda e sorgimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado,
e uma espada trespassará a tua própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, de idade avançada, tendo vivido 7 anos com o marido desde a sua virgindade. Manteve-se viúva até os 84 anos, que não se afastava do templo, servindo noite e dia em jejuns e orações. Tendo chegado na mesma hora, ela agradecia a Deus e falava a respeito do menino a todos os que aguardavam o resgate de Jerusalém. Ótimo, obrigado, Meire. Tá aí, pessoal, a gente vai estudar um período um pouquinho maior hoje, e então fiquemos à vontade para fazer nossos comentários. Vamos tentar pegar o aspecto geral dessas passagens, que quando Jesus é apresentado lá no templo, e ele é recepcionado aí pelo Simeão. Vamos ver o que a gente consegue extrair desses versículos, uma vez que a leitura aí parece que são muito ricos, né? Muitos detalhes, dá para a gente explorar bastante isso aí. Fernando, Oi, Antônio. esse Simeão, ele era assim como que o sacerdote ali do templo, não era um transeunte, não, né? Não, ele era um doutor da lei. Sabe, a tradição Ele diz que... que ele era o chefe do Sinédrio. É, Ele era muito Brasil. filho do Iléu, aquele que foi o pai do Nossa, Gamaliel, que foi o mestre do Paulo. pai do Era- Gamaliel? ele era o Ué, então, filho do Iléu. então era O irmão do Iléu era o pai. Gamaliel. É, ele era filho do Iléu e ele era pai do Gamaliel. O Simeão? É, o Iléu era um anterior a ele, né? O pai dele. Interior, bem. Era avô do Gamaliel. Isso, ele é avô do Gamaliel. Chique, hein? Aquele dia que vocês faltaram, eu li o texto do Humberto de Campos que conta essa parte. Muito bonito. Muito Não, bonito. o Tony, ele não é avô do Gamaliel, não. Ele é o pai do Gamaliel. Isso, Pai do entendi. Gamaliel. O O avô do vozinho... Gamaliel, que é o Iléu. É gente boa, né? A Rita está com o microfone fechado, parece que ela estava falando alguma coisa. Eu queria saber qual o livro de Humberto de Campos que ela se referiu da leitura que ela fez. Boa Nova? Mano? Não, não foi no Boa Nova, não. É um que fala sobre o Natal. Vou pegar e já já eu falo para você, tá, Meire? Ok, obrigada. Marlene, da Bahia. repete a sua afirmação, eu não entendi muito bem o que você falou do livro. Marlene. Eu vou buscar o livro lá e falar o nome para vocês. Um minutinho só. A Marleninha, naquela reunião que nós dois não viemos, Hernani, ela leu um texto do Humberto de Campos que conta essa história de Jesus lá no colo do Simeão, tal, bem bonito, né? Legal. Acho que até poderia em algum momento ler aí durante a reunião, né? Sem dúvida, poderíamos sim. Bom, pessoal, interessante o Antônio já partir aí dessa dúvida, né? Para a gente saber que quem pegou Jesus nos braços aí, pelo que consta nos textos, nos escritos aí do Velho Testamento e também no caso aí da Bíblia, né? Porque está em Lucas, já está no Novo Testamento, foi a terceira pessoa que pegou Jesus nos braços aí, ó, foi o Simeão. Porque de início foi Maria e José, depois teria sido Simeão. É o que consta, né? É claro que esse meio tempo aí a gente não sabe. Você espera um pouco, você deixa? E era uma pessoa aí que era muito considerada no templo, chefe do Sinédrio. Então, é uma informação muito interessante. Aonde que você viu essa Porque... informação, Fernando, de que ele é o chefe do Sinédrio? Deixa eu
ver se eu acho aqui, Ramon. Eu lembro que eu anotei até a hora que o Tony me... Ah, no Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Aí que tá, gente? Desculpa, esse é um Evangelho Apócrifo, mas a informação vem dessa fonte. É bem Evangelho marrom, de Nicodemos. Então, aí a gente pode considerar isso aí como uma fonte, né, que, vamos dizer assim, não é uma fonte totalmente segura, né? Mas, quanta coisa também que a gente sabe que não constou aí na Bíblia, e que a gente sabe que tem muita lógica, né? Muito sentido para nós. Está aberto. Está aberto? Está. O Davi, eu ia te chamar de Davi. O Hernani. É da casa de Davi. O livro se chama Antologia Mediúnica de Natal. E é do Humberto de Campos, e o texto é Simeão e o Menino. É maravilhoso esse texto. Marlene, de repente, no final dá para a gente fazer a leitura deles. Se a gente tiver um tempinho, o que você acha? Vocês que mandam. Tá aqui. Joia. Dá serviço para ela, viu, Hernani? Tem que dar serviço. E aí, pessoal, vamos... Ele não é longo. Dá para ler. Perfeito. E aí, quem mais quer fazer alguma consideração? Tem muita coisa aí para a gente extrair. E essa questão do Espírito Santo, a gente já conversou isso aí, mas é alguma coisa que sempre fica uma dúvida, né? O que vocês acham? Ramon, você quer iniciar aí falando? O que eu consegui ver aqui, tá naquele texto lá do Kenneth Bailey, não sei se acha que é a hora da gente ler com o pessoal. Ué, pode. Era bom a gente levantar primeiro algumas questões que são interessantes, né, nesse texto aí. Porque fala que ele era um homem justo e piedoso, né? Será que todos os doutores da lei eram assim na época, né? A gente vê que na trajetória aí do cristianismo, principalmente nos anos em que Cristo começou a disseminar a Boa Nova, ele foi muito perseguido, principalmente por esses doutores da lei. Mas será que todos eram cegos espiritualmente, né? Conforme aqueles que perseguiam Jesus? Ou não? Ou alguns estavam despertos, né? Se a gente pegar um exemplo, José de Arimateia, era um que estava desperto, já naquele momento. Mas será que ele podia ir contra todo mundo? Nicodemos também teve a oportunidade de ter uma particular com Jesus e de seguir ele. Mas naquele momento, a força daqueles doutores da lei era tão grande que ele não teve coragem. Mas, assim, não deixavam de ser homens justos, né? Alguma parte deles. Assim como as religiões também. A gente percebe que nas religiões, mesmo aquelas que tem um distorcimento aí da realidade, mas existem pessoas justas, né? Também tem o coração focado, mas às vezes não tem coragem. E nós somos assim muitas vezes, né? Não temos coragem de assumir a nossa essência, o nosso verdadeiro sentimento. Às vezes a gente está num ambiente, todo mundo está com as conversas totalmente atravessado. Você tem a oportunidade de dar uma pitadinha, de sair daquela conversa, e a gente fica inerte. Né? Hernani, o que eu observei nesse texto, posso falar, né? Opa. O que eu observei, assim, como principal, não, como importante no texto, é assim, os próprios judeus tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus, porque não foi uma pessoa qualquer, foi uma pessoa que, entre eles,
dentre eles, tinha responsabilidade e tinha prestígio quando ele declara isso, né? Quando ele fala tudo aquilo que ele previu. Ele estava prevendo para aquele povo, daquela criatura, né? E tivemos, vamos dizer assim, a confirmação com a Ana, que era respeitada também, porque eles acreditavam, né? Aí, inclusive, quando ele faz aquela referência à condição dela, né? Ela ficou com o marido e ficou até servindo, né? Até os 80 anos servindo. Então, são coisas assim que acredito que deveriam ter tido muito valor para aquelas pessoas que tomaram conhecimento disso, para reconhecer a tarefa de Jesus, para reconhecê-lo na missão que ele veio exercer. E mesmo assim, o orgulho dos fariseus, talvez daquele povo, o orgulho do ser humano em geral, em reconhecer uma pessoa simples, porque Jesus não veio com pompas, ele não veio, não se apresentou do jeito que eles queriam, né? Então, isso impediu que eles o reconhecessem assim. Eu chego a pensar, assim, que foi uma oportunidade que eles tiveram e não aproveitaram, né? Para esse reconhecimento tão importante. Perfeito, Nara. Essa sua fala aí é muito interessante mesmo. E a gente trazendo para o nosso dia atual, muitas vezes somos assim, né? Temos as oportunidades, não aproveitamos. E aí, pessoal, a Nara puxou um assunto interessante. O que vocês acham? Eu vejo a fala da Nara assim, bem procedente, né? Porque é interessante que todos esperavam o Messias. Isso não era, como diz, escondido de ninguém. Mas imagina, quem que eles queriam? Alguém que viesse com pompa, né? Não vale vir, vamos dizer assim, qualquer pessoa, porque qualquer entre aspas aí, né? Qualquer na visão deles, né? Que não tivesse pompa, que não tivesse o nome, né? Porque ele era um filho de um carpinteiro, ele era uma pessoa comum, né? Eu concordo com a Nara. Você só pode, por favor, me repetir, Hernani, qual o capítulo mesmo que nós estamos estudando? Eu gosto de seguir na minha Bíblia aqui. É o capítulo 2 do Lucas, né? De Lucas, 2:25 até 2:38. Tá, obrigada, viu? Imagina. Gente, eu só quero anunciar que a Lúcia está presente. Ai, Antônio Carlos, deixa eu quietinha aqui. Ô, Tony, eu notei a presença dela, eu já estava preparando um cartão azul, mas aí eu vi que ela veio. Por isso que eu não dei o cartão. Ai, Ramon, até você agora já vai me dar cartão? Gente, não, tá difícil. Alegria muito A Ana grande. já recebeu, viu, Lu? A Cleide, você seria também a próxima. Jesus amado, nossa, mas agora eu tô assíduo, hein? Não. Assim. Ô, Lúcia, você que inventou esse Trazendo a negócio. reflexão. Oi, Rita? Eu digo assim, trazendo essa reflexão, né, para o momento atual, a gente ainda não aprendeu, né, não conseguimos, assim, esse reconhecimento, né, diante do Mestre Jesus, né, a gente ainda vacila, né, a gente ainda protela, assim, não tem aquela fé mesmo viva, né, convicta, e estamos realmente perdendo a oportunidade. Verdade, a oportunidade passa no meio das mãos e a gente não segura, né? E a gente vê a conexão que algumas pessoas têm, né? E naquele tempo não era diferente, que quando diz aí que o Espírito Santo, né? Falava por ele, a gente sabe que essa questão do Espírito Santo aí foi muitas vezes traduzida como Espírito Santo, mas a gente sabe que é um Santo Espírito, né?
é que são espíritos da falange mesmo do próprio Cristo, né? Que tem essa missão de disseminar o bem. Já passavam para aquelas pessoas, né? Os que estavam com o coração aberto para aceitar essa realidade. E ele, naquele momento que ele segura aquela criança, ele reconhece isso. Então, olha para você ver que beleza. Conforme a Marlene disse, eles esperavam um Salvador que viesse em quê? Nos castelos, que viesse acompanhado de uma grande força, mas mesmo naquele momento ele reconhece naquela criança que o Salvador estava ali na mão dele. E além de reconhecer, ele agradece a Deus por estar em idade avançada, que ele era considerado idoso, né? Diz que ele tinha 55 anos e era considerado idoso. Agora vocês imaginam, né? Mas naquela época era assim, né, Ramon? Hoje, uma pessoa de 70 anos é uma criança. Vocês não vão me desmentir, vão? Não, de jeito nenhum. Ramon, Jamais. para não perder a amizade, vocês vão ficar quietinhos. Jamais. Não. Isso mesmo. Deixa eu aproveitar esses comentários, né? Olha que legal, que bonito tá aqui na nota de rodapé da Bíblia do Peregrino. Tem uma parte que fala assim, ó. No Antigo Testamento, ver a salvação pode significar simplesmente assistir a uma ação salvadora de Deus. Pode equivaler a desfrutar dela. Em Simeão, se acumulam os significados. Ver é ter nos braços. Desfrutar, porque a salvação é o Salvador. Certo de um futuro esplêndido que começa, pode morrer tranquilo, como se fosse a alforria de um escravo. Penetrou no Novo Testamento antes de morrer. Então é tão legal isso, né? Porque eu estava lembrando aqui há alguns anos atrás, nem tantos, mas alguns, quando o Evangelho não tinha tocado meu coração, assim. Eu vejo que cada dia ele toca mais, né? Vai ser assim para sempre, né? Mas quando era menos do que hoje. E a gente ouvia falar de Jesus, parece que é alguma coisa assim, legal, interessante, mas fica num campo tão superficial, né? Tão distante, assim, tão... que você não precisa priorizar isso na sua vida, né? Essa salvação, ela fica muito apagada nas visões do mundo, né? Nas visões comuns do mundo. E para a gente conseguir avançar nela, dentro do coração, tem que investir um pouco, né? Tem que segurar nos braços, né? Tem que se esforçar muito, né? Vai vivendo, vai caindo, vai levantando, vai vivendo, vai caindo, vai levantando, vai insistindo. E a gente vai segurando nos braços. E vai saindo da escravidão, que cega a gente, né? Ao mesmo tempo, né? São as duas coisas ao mesmo tempo. Para puxar a prosa, ó, uma fala aqui, um versículo, né? O Simeão falando. Luz para a revelação aos gentios. Jesus, essa era a luz para a revelação aos gentios. E glória do teu povo, Israel. Então, aqui ele fala tudo. Ele sabia, gente. Até e não só ele. Né? Fala até os gentios. Todos né? sabiam. Mas essa história aí que nós já estamos comentando, que a Nara puxou, né? Mas tinha que ser alguém que viesse diferente, né? Naquela época não era carruagem, o que era? Aquelas liteiras carregadas pelos escravos, né? E ele com toda a pompa, talvez fosse isso, né? Marlene, se tivesse dado ouvidos, né? Se eles tivessem dado ouvidos nessa passagem,
Não precisava nem ter aquela discussão na casa do caminho entre Paulo e os apóstolos para discutir se tinha que levar a mensagem para os gentios ou não. O próprio Simeão já falou lá atrás, lá no nascimento. Imagina só. Marlene, desculpa, eu te cortei, pode continuar aí. Davi, agora eu estou te chamando de Davi. Hernani, você não me cortou, não, eu já tinha terminado, mas peguei outra vez a palavra. E glória do povo de Israel. Olha a palavra glória, gente. O que significa glória, né? Glória é, vamos dizer assim, é o ápice, é a vitória, né? Então, isso aqui, essa palavra também é muito interessante. Glória do povo de Israel. Hoje o povo está quietão, né? Acho que a reflexão está bem profunda, viu, Marlene? Tem alguma coisa no chat aí. É a Lúcia. Perguntou Simeão, por que preferiste nascer na palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto para defender o flagelado povo de Israel? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo para nascer? Muitos questionamentos, né? Lúcia, fica à vontade para e todo mundo para comentar, porque é muito profundo isso aí. Esse aí é o do Humberto de Campos, é o que ele fala nesse texto. Até Simeão ficou... Olha para vocês verem, pegando aí, né, Lúcia? Até o Simeão não estava se conformando muito com aquilo. Ele falou, Moisés, ele foi um representante, ele era pobre, mas ele cresceu lá na casa do faraó, né? E você vai nascer na manjedoura, então ele questiona isso também. Olha que interessante, né? E aí, o que eu penso? Por que ele talvez estivesse questionando tudo isso? Seria mais ou menos assim, não é nem por vaidade nem orgulho, porque seria mais fácil para você. Seria mais fácil, né? Então, ele também questiona. É interessante, muito interessante a Lúcia ter colocado isso. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Por quê? Nós vamos fazer essa pergunta. Hoje, nós vamos fazer essa pergunta. Vamos imaginar que Jesus pudesse nos responder. Por quê? Eu penso, Marlene, que a primeira coisa que Jesus quis era humildade, bem. Humildade. Né? Lição de humildade. Foi a primeira e a última, porque ele deu ao nascer e a hora que ele lavou os pés. E para a gente tirar esse negócio do exterior, que é achar o que o outro é pela aparência. Sei lá. Eu não sei se vou poder falar mais, que eu agora vou só ouvir, tá? Estou sem condição de falar aqui. Nós estamos com você no nosso coração, viu, Nath? Feliz com a tua presença Manda aqui. um abraço para a Vanessa aí. Isso. Obrigada. Também estava na profecia, né? Isso aí foi planejado quase 1000 anos antes. Lá em Isaías, né, Antônio? Isaías, Fernani, falou isso. Oi, Jô, fica à vontade. então, é que, assim, pegando, assim, a sequência do que elas falaram, né? Me desculpe se eu vou falar bobeira, mas, assim, é que até hoje, né, os simples, os humildes, assim, não costumam, assim, chamar atenção quando falam, né? Até hoje, né, assim, ainda olhamos o exterior. Por isso que o evangelho é sempre atual, né? E como o Ramon mencionou, a gente está cada dia absorvendo mais, né? Sentindo mais, né? Tudo que tem acontecido também nos faz, né? Refletir sobre isso, né? Porque assim, geralmente quem teve palavra, quem
quem tinha espaço, a gente fala, né, entre aspas, lugar ao sol, eram os importantes, né, que de alguma forma, ou graduado, ou que venha nasceu em berço de ouro, né? Então, Ótimo, Jô, isso mesmo, né? Qualquer coincidência com os dias de hoje, né? Não mudou tanta coisa, não, porque se a gente não... A gente pega isso porque a autoridade moral era muito grande. Pega o nosso Chico Xavier lá, era muito simples, mas a autoridade dele moral era tanto que aí não tinha jeito, né? Eu penso que era o que acontecia com Jesus, numa proporção elevada a não sei quanto. Ele era simples, mas, em compensação, a autoridade moral dele, da presença, colocava qualquer pessoa, qualquer não, né? Quase todos de joelho. Tinha alguns que a vaidade e o egoísmo tampava tudo. Mas o verdadeiro exemplo, né, que ele nos deu desde o início, a Nara e a Marleninha falaram, desde o nascimento, a vida dele foi exemplo, né? Por isso que ele é o condutor, o Cristo é o condutor, né? Ele pega na nossa mão, ele é igual o pai e a mãe, ele pega e vai, vamos junto. Ô, Hernani, posso falar, Hernani? Opa, tá com a palavra, Ana. Afinal, esses versículos aqui falam do seu testemunho, testemunho de Ana. Pode falar. Então, a Ana vai dar o testemunho dela. Ipsis literis. É que ele veio, porque os reis, antes, né, do cristianismo, e mesmo depois, ainda persistiu a ideia de que eles tinham poder divino, não é? E ele veio para mostrar, na realidade, onde é que estava esse legítimo poder divino. Qual era o reino verdadeiro? Qual era o reinado verdadeiro? Não era esse aqui da terra. Tá bom? Tá aí meu testemunho. Ô, Hernani. Oi, Zé Mauro, fica à vontade. Eu não sei precisar, mas em adulto, ele teve 2 questionamentos a esse respeito. Um dos que caminhava com ele falou, mas o senhor não acha que a gente precisava de associar a um grande para que o seu evangelho espalhasse pelo mundo com mais confiança? Eu não sei precisar quem disse. E tem uma outra passagem também que falou assim, mas você quer espalhar o reino de Deus, o teu evangelho, com esses aí, né? Você deve saber qual que é, eu não sei, não gravo essas, mas eu só sei que eu vi isso aí. É também de Humberto de Campos, né, Hernani? Aquele texto do Hanan. Sabe quem que você ouviu, Zé Mauro? Ninguém deu bola para o meu testemunho, gente. Eu dei. Muito. É porque eu entrei em seguida, Ana. É que o Zé Mauro entrou, mas é porque o seu testemunho é indiscutível, é por isso. Nós todos concordamos. Você tirou nota 10, aí o Zé Mauro veio e colocou mais uma nota 10, aí não teve jeito, nem te comentar. Mas é isso mesmo. Eu estava achando que meu testemunho não estava certo. Você falou, Ana, do verdadeiro sentimento, né? Do sentimento incorruptível, que é o sentimento do amor. Esse aí não tem chave nenhum. E onde que estava o verdadeiro reino, né? Porque os reis se achavam os tais. Porque nasciam já ali no berço de ouro, né? E não era bem assim. Ele veio mostrar que não é bem isso. Aproveitando que vocês falaram, Ana Zé, se ele tivesse nascido num berço rico, de poderosos, eu acho que ele teria um pouco mais de dificuldade para tocar no coração das classes inferiores, vamos falar assim, do ponto de vista material, porque ficaria aquele estigma, tipo, ele nasceu lá, não nasceu aqui, né? Ao contrário que se ele nasceu das
classes pobres e se movimentou como ele movimentou, ele consegue tocar todo mundo, né? A outra questão também é a gente pensar assim, a gente cresce numa cultura, trabalhamos, vivemos nela, onde a gente quer subir na vida, né? A gente quer nascer, ter sucesso profissional, sucesso material, status na sociedade, é uma coisa que é muito forte na nossa cultura, né? E Jesus, ele poderia ter feito o que ele quisesse, ele poderia ter se tornado rei, ele poderia ter se tornado um general, ele poderia ter se tornado rico de terras, ele poderia ter feito o que ele quisesse, né? E cada vez mais a gente percebe isso. O poder, ele tinha todos os poderes possíveis e impossíveis para fazer isso. Se não fosse os romanos, ele seria rei. Não, mas ele era da casa de Davi. Exato, até isso, né? Ele tinha as prerrogativas para se proclamar o rei. Por exemplo, no lugar do Herodes, que não tinha, né? E ele seguiu outro caminho, né? Ele, dentro dessas possibilidades que ele poderia fazer e ser o que ele desejasse, ele escolheu fazer o que Deus queria. Não é? Então, ele desejou fazer o que Deus quis que ele fizesse. E é por isso que ele escreveu a história que chega para a gente até hoje. Porque se ele tivesse feito diferente, talvez não tivesse chegado até hoje, né? Então, acho que é por isso que ele escolheu nascer ali no meio dos pobres, né? Dentre várias outras escolhas que ele foi fazendo. Posso falar mais um pouquinho? Estou faladeira hoje, né? Então, assim, pegando a conversa do lado criança, né? Que eu concordo com a Marleninha, nós ainda somos menininhas, somos todos crianças, né? Aprendendo aqui, sentindo. Então, eu falo esse lado criança assim, brincando de super-herói, né? Então, Jesus tinha muitos poderes, né? Como foi falado. Além dessa descendência da casa de Davi, Jesus também, ele tinha aquele poder, né? De transformar, né? Pelo plasma, que a gente sabe, né? De criar coisas. Ele sabia colocar os textos, né? Ele tinha toda essa sabedoria, quer dizer, para influenciar, mas ele não quis se impor, né? Ele quis mostrar com exemplo, né? Porque agora imagina assim, se houvesse na vida de Jesus assim erros, né? O tanto que ele teria sido, digamos, a gente fala malhar o Judas, né? Por exemplo, malhado, né? Porque com certeza, né? Até hoje deve ter sido feito muita pesquisa, né? Houve muita pesquisa e o quanto eles teriam assim xingado Jesus, ter exposto esses erros, essas coisas. E pelo contrário, né? Ele se solidificou pelo exemplo, né? Pela verdade, né? Obrigada, gente. É interessante isso que vocês estão falando, porque Jesus deu exemplo em tudo. E mais interessante do que isso, nenhuma palavra que ele falou é por acaso. Nada. Então, vocês imaginam se uma palavra não é por acaso, se o nascimento, se toda a trajetória dele é por acaso. Não é. Então, o Ramon estava falando, né, da questão da gente e sentindo mais quando a gente vai estudando, né, o Evangelho do Cristo, Jesus, e a gente vai percebendo isso, que tudo da passagem de Jesus é perfeitamente lógico e tem um grau de profundidade muito grande. E não seria diferente nessa passagem do Simeão. Mas eu queria ouvir aí quem não falou ainda. A Lúcia não falou ainda. A Silvia. Então, eu vou falar, mas aí eu falo, aí eu causo polêmica, aí dá problema. Aí que é bom. Minha filha, não dá problema, não. Aqui todo mundo adora uma polêmica. Então, eu sou espanhola, Lúcia. Então, Marleninha, na verdade,
nós estamos pensando em Jesus agora, 2000 anos depois. Aí é muito fácil a gente reconhecer esse mestre tão grandioso. Mas quando estávamos lá, provavelmente estávamos lá, gente, os judeus esperavam, segundo as profecias de 1000 anos, alguém que viesse os libertar do jugo romano, da opressão. Então, o próprio Simeão, esse livro apócrifo que o Hernani, de Nicodemos, né, Hernani? Eu vi uma palestra de um pastor evangélico, ele fala o seguinte, aí eu não sei a veracidade, mas vamos imaginar que fosse assim. Quando Simeão, pelas faculdades mediúnicas dele, recebeu, né, essa mensagem que ele reconheceria, que ele pegaria nos braços o Filho de Deus, o enviado, o que acontecia? Hoje, os judeus podem fazer a circuncisão em qualquer mesquita e até em casa. Mas naquele tempo tinha que ser levado ao templo. Então, em média, passavam por dia ali 500 crianças. E aqueles mais ricos vinham com aqueles trajes até costurados a ouro, bordado a ouro, faziam as oferendas. E o Simeão olhando, e batizava um, e fazia circuncisão e outro, e outro. Mas, assim, o próprio Simeão fica... Por isso essa dúvida do Simeão. Porque ele fala assim, gente, mas assim, eu estava esperando alguém... Até ele, gente, a gente não pode esquecer que ele também era judeu. Ele esperava alguém que fosse modificar, que fosse destituir os governantes, que fosse finalmente estabelecer o reino de Deus. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, a gente fala assim, mas como eles não reconheceram? Gente, também não era fácil. Vamos colocar, provavelmente muitos de nós estivemos lá naquela época e talvez não seguimos Jesus, com certeza. Eu acho que eu também não seguiria. Porque, assim, destitui o Império Romano. Eles imaginavam... Gente, os judeus até hoje, eles têm um orgulho muito grande por pertencer à casa de Davi. E aí aquele homem que nasce, que era da casa de Davi, andava no meio dos pescadores, com vestes rústicas, falando por parábolas. Então, assim, a gente também tem que perceber que, historicamente, era difícil. Até o próprio Simeão, na hora, ele dá uma titubeada. Ele fala assim, mas espera aí, se você podia nascer lá na casa do Augusto, por que você foi nascer na casa do José e da Maria, uma menina de 14 anos, com um senhor mais velho? Não sei, eu fico pensando assim na cabeça dele, o que se passou naquele momento, né? Bom, é isso, gente. Ô, Lúcia, mas assim, vou esquentar mais essa conversa. Essa fala do Simeão, eu não sei se você leu em outro lugar, Humberto de Campos relata isso, mas Lucas já não fala assim. Quer ver como que Lucas fala? Quer ver? Agora, soberano, despedes em paz teu servo, quando ele faz lá a tarefa que ele faz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante da face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que havia dito a respeito dele. Então, aí a fala de Lucas já é outra, né? Mas você vê que no início, Marleninha, no texto bíblico, fala o seguinte, Simeão, este homem justo, aguardava a consolação de Israel. O que é aguardar a consolação de Israel? É a restauração de Israel. Então, todo mundo aguardava esse rei que viria para elevar novamente Israel à grande nação que já tinha sido um dia, né? Então, até o Simeão aguardava essa consolação de Israel. Não, eu entendo isso.
Só que veja, aí pegando o comecinho que você falou, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem antes ver o Cristo Senhor. Ele não vai ver o que Jesus vai fazer. Ele vai ver o Cristo. Assim foi ao templo com o Espírito, quando os genitores trouxeram o menino Jesus para proceder em relação a ele, segundo o costume da lei, ele mesmo, então, o tomou nos seus braços, louvou a Deus e diz: agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então, eu penso que o Simeão tinha clareza, sabe, Lúcia? Ele tinha clareza espiritual. Ele queria conhecer o Cristo. Foi-lhe revelado isso, e ele estava aguardando. Quando a gente vê, por exemplo, eu conheço só do Humberto de Campos, não sei se tem outro escritor que fala sobre isso. Aí eles falam, né, que Humberto de Campos é o repórter da espiritualidade, mas entra também, às vezes, a retórica dele, a parte literária, né, que a gente sabe que é de criatividade, baseada em fatos reais, ele coloca a parte criativa dele. Assim, tô pimentando aí, viu, Lúcia? Assim, penso a licença assim, poética, né? A licença poética, no caso, né? a parte literária mesmo, né? Porque a literatura, se ela relatar apenas a verdade, ela não é literatura. Ela é uma narrativa. A literatura tem que ser ficcional para ser literatura, né? Então, Humberto de Campos usa muito esse recurso, porque ele era um escritor, né? Então, quando nós formos ver Humberto de Campos, eu adoro Humberto de Campos, eu amo, mas nós temos que entender que ele é um literato e, portanto, ele tem a parte da narrativa ficcional. E ele sabe. Mas é muito legal que a Lúcia trouxe, né? Porque existe uma probabilidade muito grande dele estar ali em atividade judaica normal, né? Poderia ter sido desperto, né? O olhar dele por entidades, né? Tipo, que aproveitaram a sensibilidade dele e falar, presta atenção. Tá aqui, ó, é nos pobrezinhos, tá aqui. Mas realmente, né? Chega lá tudo, os filhos dos pomposos, os filhos dos pobres, né? Vai fazer a circuncisão em todo mundo, vai... Então, realmente, muito bacana que a Lúcia trouxe. Eu não tinha Imagina, você tá lá na produção, né, o Ramon? Vamos falar uma assim, linha de produção. Lá na esteira. De repente, passa um, mas isso aqui eu tô sentindo uma coisa diferente. Aí tudo muda, imagina. Tudo muda, né? E ele ficou esperando, assim, que o bebê Cristo fosse ter um sacrifício de um cordeiro, né? Mas não, foi só as palminhas. Né? Ah, mas aí esse Espírito Santo, esse Espírito que estava dentro, falou assim, olha, presta atenção no próximo. É ele, viu? Porque, gente, assim, e talvez, assim, ele também, provavelmente, ele era médium vidente, né? Ele deve ter visto, assim, assim, sei lá, ele sentiu, né, alguma coisa, porque ele era um médium, né? Não tem como, ele vai 500 crianças por dia, aproximadamente, eles... Não, é esse, não tem como. E, Lucinha, você imagina, ele era um médico, mas de uma grandiosidade incrível, não era um médico qualquer, né, igual eu, assim. Não era um pé de chinelo. Ah, com certeza. A vibração de Jesus. Não, e Maria junto, né? E Maria então, junto, e José junto. O negócio deve estar inundado. Jerusalém alçou voo. Imagina, você tá com um monte de velhinha e de repente vem o sol. Quem não vai perceber? Não é? Gente, eu vou passar para a Gleide, que ela... Depois eu passo para a Jo, tá? Hernani, eu vou ler um pequeno diálogo entre Anã, no capítulo 3 do Boa Nova, porque expressa bem a tarefa de Jesus e a vaidade ainda dos homens, a superioridade, como que eles achariam que o Salvador libertador fosse se apresentar. Então, esse texto que o Zé Mauro se referiu, Gleide.
É esse texto que o Zé Mauro se referiu. Exato, exato. Mas eu vou ler esse trechinho, porque ele que mostra, na essência, o equívoco. E talvez até hoje nós estamos equivocados, né? Anã fala assim: os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz interrogou: conheces Roma ou Atenas? Não, conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Jesus: eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu ao mestre brandamente. Esse pequeno trecho mostra a vibração do orgulho e da vaidade, né, do homem material, em confronto com a espiritualidade de Jesus. Eu fico impressionada. Eu adoro o Humberto de Campos, apesar dele ser da literatura, da escrita, né, romantizada, sei lá o quê, mas não é maravilhoso? Cinzel da boa vontade e do sentimento. Obrigado, Gleide. É bom fazer essa leitura para a gente situar, né? Complementou o que o José Mauro disse aí. Obrigado. Jô? O que eu ia falar, a Marlene e a Lúcia tocou no assunto, que eu ia falar isso, que quanto à mediunidade, né, do Simeão, então, assim, muitas vezes ele sentiu, né, ele, no caso vocês comentaram, talvez dele ser médium vidente, mas há os momentos que pensa assim, será que eu estou imaginando, né? Quer dizer, o médium com verdadeira moral, né? Então questiona, né? Se aquilo que ele está recebendo, se aquela intuição, né, tudo, se é verdadeiro, né, para não aceitar uma mentira. Então, assim, eu fiquei pensando até, eu não queria lançar polêmica, mas como a Marlene e a Lúcia tocou no assunto, no sentido que muitas vezes também as palavras que saem da boca, né, do médium, muitas vezes também, seria o espírito superior ali, não que ele não fosse, né, tivesse essa moralidade suficiente, mas assim, que poderia estar falando através dele, e esse outro ponto, realmente de se questionar, né? Muitas vezes a gente questiona, né? Igual a Marleninha falou, nós somos réis mortais, né? Que muitas vezes temos intuições, e às vezes a gente não segue, porque a gente não sabe se é imaginação, só isso. Isso mesmo, Jô. E é interessante que a leitura que a Gleide diz fala que Jesus disse assim, não há cinzel mais ou menos assim, né, mais resistente do que o do sentimento. O cinzel é uma ferramenta para o escultor fazer a escultura dele. Ele talha pedra, é algo muito resistente, mas nada resiste aos sentimentos. Então, vocês imaginam, Simeão, naquele momento ali, poderia ter o conceito que fosse de Jesus, mas o sentimento, a luz do Cristo, colocaria tudo isso aí em segundo plano. E viria à tona o verdadeiro amor de Jesus. Por isso que ele reconheceu naquele momento, né?
Isso aí, pessoal. Teve gente que não falou, a Meire não falou, a Silvia, a Dilma, o Iris, a Sônia. Tem muita coisa boa aí pra gente falar, gente. Bom, já que ninguém fala, eu vou puxar um assunto aqui, ó. Tem um momento que fala assim, ó. Eis que este menino foi posto para queda e soerguimento de muitos em Israel, para um sinal contestado. E uma espada transpassará a tua própria alma, para que sejamos revelados os pensamentos de muitos corações. Olha que interessante, pessoal. Esse menino foi posto para queda e soerguimento. Na verdade, ele foi posto para quê? Posto não, né? Ele que veio, ele que colocou aí. Para soerguimento. Mas para soerguimento mesmo, não foram todos que aceitaram. Esses que não aceitaram, foi o outro lado, o lado da queda. Tiveram a A queda oportunidade... simboliza aí a destruição, porque para você soerguer alguma coisa, você tem que destruir outra, né? Justamente. Então, por isso que ele fala queda e soerguimento. Então, assim, é muito profundo, né, o que Jesus veio para fazer. E Simeão, desde aquele momento, já começou a decodificar tudo. Eu acho, Hernando, que quando ele fala pela queda de muitos, a gente pode trazer, assim, que para a queda do orgulho, da soberania de um povo que achava que eram os escolhidos, né, que era a única raça que tinha o conhecimento de Deus único, mas também era a raça que se achava os escolhidos, né? Eram realmente, por um lado, mas assim, essa queda seria que teria que desconstruir muita coisa que foi construída até então para soerguer uma nova construção. É o que acontece com a gente. Você, para se elevar em determinado momento, você tem que desconstruir tudo aquilo que você construiu até então, parar e recomeçar novamente. Assim nós somos na vida, né? Porque tem uma psicanalista que fala, a Melanie Klein, que quando você toma conhecimento de alguma verdade, automaticamente você é expulso de algum paraíso, fazendo alusão a Adão e Eva, né? Que fala que foram expulsos do paraíso. Então, quando você tem novos conceitos, novas construções, você realmente é uma nova pessoa. Quando aquilo está realmente consolidado dentro de você. Né? Como dizer, a morte daquele homem velho para a construção de um homem novo. Então, esse soerguimento precisa desconstruir para ser construído novamente. Isso mesmo. Chega uma hora que não dá para colocar remendo mais, né? Aí tem que reconstruir tudo de novo. Como o próprio Cristo diz, né? Não se coloca remendo novo em pano velho. Né? Isso mesmo. Ótimo exemplo, o Meire. É muito bom a gente fazer essas reflexões, porque muitas vezes a gente reluta tanto, né? Contra o bem, contra as coisas novas que vêm nos fazer a gente crescer, né? Porque às vezes tem coisa nova que é só modinha. E não é isso que estamos falando de algo muito mais profundo, né? Que é a revelação, a boa nova, o amor. Hernani, eu entendi queda, a hora que eu li o texto, eu entendi queda e soerguimento um processo nosso de evolução, porque nós estamos em queda e soerguimento em todos os momentos, em vários momentos, dependendo da experiência que nós temos como espíritos encarnados. Então, eu não entendi de uma forma assim, separada a queda e o soerguimento. A hora que eu li, eu entendi que é concomitante, porque toda hora nós escorregamos mesmo, nós equivocamos, aí a gente refaz, reergue, de repente a gente cai em outra. E isso é o processo nosso evolutivo. Eu acho isso, agora não sei, vocês podem discordar ou concordar, mas eu acho que queda e soerguimento
faz parte da nossa experiência, né? Humana. A Joana de Ângeles tem uma passagem que ela fala sobre isso. Porque a questão da gente cair, no nosso estágio evolutivo, é natural. Mas o problema não é ficar caído, é você não ficar caído. Mas sim você cair e levantar. E cada vez que você levantar, você procurar dar um passo para frente, né? Agora, a partir do momento que você cai na queda, não é queda e sorgimento, fica só na queda, né? Aí é onde é o nosso problema. O que o pessoal acha aí? Teve gente que não falou ainda. Vamos conversar, gente. A Jô tá esperando também faz um tempinho. Não, eu não sei abaixar a mão, como é que faz? E no mesmo lugar que você levantou. Essa foi boa, hein? Perdão, dia aconteceu isso eu comigo, congelei aqui. Perdão, congelei. É no meu lugar, Jô. Ai, meu Deus, que aflição, hein, Jô? Obrigada, gente, obrigada. Então, eu levei um puxão de orelha da minha filha aqui também, na hora que eu entrei, que ela falou assim, mas você está com o microfone ligado, já te deram até uma advertência aí. Eu falei, filha, mas eu nem sabia que eu estava com o microfone ligado. Peço desculpas, que eu não sabia realmente. Imagina. Imagina, isso é normal. Hernani. Opa! Tem, na Bíblia aqui, está assim, ó, eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também, né, uma espada trapassará a tua própria alma. Ele disse para Maria. Essa ruína aqui, o que seria essa ruína nessa tradução? Essa tradução aí deve ser uma tradução dos protestantes, né? Dos católicos. Uhum. É do protestante. É a mesma coisa, o José Mauro, que a Marleninha colocou. Aí o Haroldo, na tradução literal dele, ele usa queda, né? Que é justamente isso, tem essa questão dessa conotação, tem duas conotações. A Marleninha falou da destruição, que às vezes para você renovar, você precisa abdicar de algo, colocar em ruína, entendeu? Vamos supor que você tem aquela questão do copo cheio. Seu copo está tudo cheio lá. Para você colocar um novo líquido, você precisa tirar aquele lá e colocar um novo líquido. Se o seu copo estiver cheio e você não tiver mais espaço, né, ou você tem que aumentar o espaço ou tirar o que está. E, às vezes, tirar esse líquido que está, a gente entende como destruição, jogou fora aquele líquido antigo. E agora você vem com um conceito tudo novo, que seria um novo líquido nesse copo, que seria o sorgimento, entendeu? Que seria... Mas essa ruína não poderia ser também, no caso ali, de rebaixar os orgulhosos e exaltar os simples, os humildes? Também é uma outra visão, né? Porque seria uma outra ali interpretação. Foi o que aconteceu muito ali, né? Mas o intuito de Jesus diretamente não era isso, né? Mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Na realidade, quem continuou orgulhoso ali teve que se render a isso, né? Em vários momentos, eles não tinham argumento contra Jesus, né? Então, acontecia o que você falou. Eles caíam em ruína pela superioridade moral do Cristo. É porque a fala do Cristo ali, aquela mensagem do Cristo, ela é infinita, né? Existe uma quantidade de exemplo, de significação ali infinita, né? E todas estão certas, né? É isso mesmo, Zé. É igual se a gente pensar eu acho que talvez aí o Simeão estivesse olhando mais para um lado que a gente falou até agora, mas indo um pouquinho além, né? Igual você foi,
Se você pegar lá no Mateus 24, no Sermão Profético, que até o Hernani citou na palestra dele, ele fala lá, não tem pedra, não vai ficar pedra sobre pedra, né? É isso mesmo. Sobre o Templo de Jerusalém. E se você pegar que, na verdade, não era para ter construído o Templo de Jerusalém, as orientações eram sobre o templo interno. E aí foi construído um templo externo, cheio de pompas, e essas pompas, que são o orgulho, elas encegueceram todo mundo, né? E ela se tornou um bloqueio para que essa verdade do amor, a verdade da humildade, da caridade, não consegue entrar, né? Enquanto essas barreiras desse templo baseado no orgulho estão de pé. Então a gente precisa derrubar, né? Esse templo que significa esse bloqueio, ele tem que cair, né? Porque poucos de nós entenderam isso até hoje, né? Isso. Poucos de nós. Igual a Lúcia falou a respeito do que nós ainda até hoje não aceitamos o Cristo, porque e nós também, o que nós escolhemos? Escolhemos Barrabás, né? Nós trocamos por Barrabás. Por quê? Porque o Cristo, a nossa intenção naquela época é se ver livre do jugo romano. O Cristo nos quer que a gente seja livre do jugo da ignorância, do orgulho, né? Então, nós entendemos tudo errado. E ainda, infelizmente, ainda muitos de nós ainda procede assim, né? Mas é na moda do outro. É a caminhada, né? Saber que nós temos a eternidade para aprender, 2000 anos. É do jugo da matéria, né? Uhum. Do jugo da matéria. E nós na maioria das vezes, nós queremos ser livres do jugo da matéria, né? Eu acho que um exemplo muito claro é Paulo, né? Paulo teve que se desconstruir totalmente para ele seguir Jesus. Então, houve aquela queda dos seus valores até então construídos, da soberba, da hierarquia, né? Do poder, das glórias mundanas, para que ele pudesse nascer novamente um novo Paulo, né? De Saulo a Paulo, reconstruído em Jesus. Então, houve essa queda. Para muitos que viam Paulo naquela situação de antes, para eles era uma queda muito grande, mas para Paulo era o sorgimento, era a construção de um homem novo. Então, trazendo para um exemplo vivo, é Paulo nessa construção, né? Nessa queda e nesse sorgimento. É porque eles não tinham conseguido ver o Paulo verdadeiro, né? Porque o Paulo, a base dele ficou, né? Porque se ele não tivesse base, se ele não tivesse fundamento, ele não conseguia o que ele conseguiu. Então, seria o vaso escolhido, né? Não. Então, o que não viram nele antes, né? Que viram só o externo dele, né? Porque o interno eles não tinham conseguido ver ele. Vou passar para a Lúcia. Então, José Mauro, bem interessante isso que você está colocando, achei muito pertinente, porque assim, eu penso como você. Eu acho que assim, eu analiso assim, Simeão, quando ele diz isso, seria mais, eu não vou dizer uma profecia, vamos dizer, uma profecia, ou ele estava já vendo o futuro. A partir do nascimento daquela criança, o que ele já prevê? Que haveria a queda. A queda do quê? A queda de, como disse a Ana, de vantagens materiais, como o rancor, a riqueza, o próprio poderio romano, que essa nação caiu depois. E o que aquela criança traria? Através da história dele de amor e de doação, talvez não compreendido naquele momento da história, mas ficou até hoje na nossa memória como um exemplo para o nosso soerguimento. Então, eu acho que ali ele estava já fazendo uma profecia que para 2000 anos após. O exemplo ficaria ali, aquela criança tão frágil,
tentaria mudar algumas coisas ali, mas o sacrifício dele, o amor, a bondade que ele pregou, ficaria para sempre dentro como um exemplo para a gente se soerguer. Jesus já tinha dito, não vim trazer a paz, mas a divisão. E o Simeão captou isso, né? Porque quando foi passado para Simeão, não passou para ele fragmentado, passou para ele o total, né? Porque Deus não joga dados, né? E se passa uma missão com uma pessoa igual o Simeão, então Deus fala assim, você vai lá e faz isso. Ué, mas por que eu estou fazendo isso? Não, faz isso aí, né? Então, assim, é uma instrução que ele recebeu através do conhecimento e do merecimento dele, que ele já sabia o que iria acontecer e o que vai continuar acontecendo, né? Com certeza. Inclusive, ele fala que uma espada transpassará a alma de Maria, porque ele já sabia do sofrimento que ela teria ao ver o filho crucificado naquela cruz. Então, ele já assim, ele na tela mental dele, ele já tinha visto tudo, né? Era uma profecia. É isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Boas reflexões que vocês trouxeram aí, né? Uma variação também, né, da mesma interpretação, isso é interessante, porque às vezes a gente de primeira leitura pensa só em algo assim, né? E depois vai abrindo os horizontes, isso é interessante no estudo. O mais interessante de tudo é isso. E sobre a Ana, pessoal? Porque a Ana também parece que captou, né, um pouco dessa mensagem também, tanto que ela saiu disseminando. É interessante que volta naquela questão da virgindade, né? E a gente percebe novamente que não está falando de virgindade sexual, mas da pureza. 7 anos de entrega, 7 anos de pureza. Provavelmente foi a partir daí que ela realmente estava se entregando também ao alinhamento com as leis divinas, né? Ao propósito da nossa vida, que é chegar na casa paterna. Então, Ana também percebeu que aquele menino ali era o enviado, era o Messias. E ela começa... interessante... toda hora eu falo, Davi, que é isso, meu pai? E é interessante, Hernani, que todo fato importante, se você for pensar pela área jurídica, você é da sua área, e você sabe mais que eu, muito mais. Ele precisa de testemunha, não precisa? Então, a Ana aí, ela foi aquela testemunha, e ela tinha condições de ser testemunha, porque ela era uma pessoa íntegra, né? O testemunho dela tinha valor. Eu acho que, assim, eu fiz essa leitura, claro, né? Você falou aí agora das diferentes leituras, que isso aqui traz a riqueza da análise de um texto, né? Então, eu faço essa leitura. A testemunha Ana aí, ela tem um peso, porque ela tinha integridade moral, né? Nossa, Marlene, ótimo, eu não tinha visto por esse lado, muito bom. Porque realmente é assim, né? A testemunha, quando ela tem credibilidade, o peso dela é muito maior. E a gente entende que eram já espíritos que já vinham com essa missão e já tinham uma elevação espiritual, já tinha essa grandeza de espírito, né? Para testemunhar esses fatos, porque eles eram amparados pela espiritualidade, né? Deus se manifestava através deles para aquele povo, porque sempre tinha as profecias, né? Nunca ficaram desamparados sobre a vinda do Messias. E eram missões determinadas a esses espíritos, como diz aqui que o Simeão era piedoso, era justo. Ana também. Então, já eram espíritos que já tinham essa grandeza espiritual para testemunhar um feito desse porte. E, assim, só para encerrar, porque hoje eu já falei demais, o Marleninha, e o seu pensamento, ele é muito interessante no caso de testemunha, porque é o seguinte, a Ana,
ela descendia da linhagem de Jacó. Ela não era qualquer testemunha. Não era uma mulher que estava lá, assim. E outra coisa, provavelmente, por ela ser profetisa, ela devia ser alguma instrutora no templo, porque naquele tempo que Jesus nasceu, mulheres não poderiam ficar dentro do templo. Se ela estava lá, ela tinha uma função muito importante ali. Talvez prevendo o futuro, porque ela aqui fala profetiza, e às vezes a gente tem uma maneira assim errada de ver esse termo, profetiza. Né? Na realidade, ela estava ali aconselhando, ela tinha a mediunidade dela, ela era descendente do 8º filho de Jacó, ela era uma mulher judia, uma mulher assim, como você disse, assim, idônea, correta naquela sociedade. Então, Lucas, assim, não é por acaso que uma Ana entrou aqui, né, nessa parte. Ela vem para dar ainda mais veracidade, atestar aquele momento. Olha que bacana, né? Mais uma vez, uma mulher vem ali, porque assim, a gente tem que entender que naquele tempo o testemunho de uma mulher não serviria para nada, mas biblicamente falando, ela era uma pessoa tão digna de tanta, como é que fala? Tão respeitável que Lucas a inclui nesse relato. O próprio nome dela já ajuda, né, Lúcia? Porque a Ana é cheia de graça, para você ver. Exatamente. Tá tudo... Que bacana. É que eu falei, nada é por acaso, gente, nada. Ramon, desculpa aí, te cortei. Não, desculpa eu. É que uma coisa que as meninas sempre trouxeram, não sei se era do Célio ou a Lúcia que trazia, né? Que o Lucas seria o evangelista que falava das mulheres, né? Então, essa aí é uma das passagens que ele faz isso. Ele põe sempre a dupla, né? Homem e mulher, né? O Kenneth Bailey comenta isso. Né? Que tem várias, se não me engano, são 4 ou 8 que ele faz isso. Essa é uma delas, né? Muito bom. E ela agradecia, né? Sempre o masculino e o feminino, representando que Deus não tem sexo, que a espiritualidade não tem sexo. As duas partes se complementam. E a gente, às vezes, fica brigando por isso. Mas sempre, assim, Lucas, eu acho que ele é muito feliz quando ele coloca o masculino e o feminino, o sagrado está ali, sempre presente. Muito bom. E a Ana falava, né? Ela agradecia a Deus e falava a respeito de Jesus, né? Quando menino, a todos que aguardavam o resgate de Jerusalém. Ou seja, era um momento muito aguardado a chegada desse Messias. Ele que veio para mudar toda a história. E ela viu ele pequenininho e já falou, ó, chegou que vai mudar tudo aí, gente. Chegou aquele que vai fazer a panela de pressão ir para o fogo. O Emmanuel fala que a vinda de Jesus simboliza a maturidade do povo, já pronto para receber a mensagem, né? Então, já estavam preparados para entender a mensagem de Jesus, né? Já havia essa maturidade. E a gente está aqui até hoje, né? Estamos aqui até hoje. E começou, né, Neire? Desde dos pastores. Pastores que já viram e já começou essa maturidade ali. Sim. Estamos aqui há né, mais de 2000 anos ainda tentando entender a mensagem, né, e introduzir ela para dentro de nós, né? E vem a doutrina espírita e alarga esses horizontes, né, dessa mensagem para todos nós, né? Mostrando essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, a grandeza de tudo isso, né? A grandeza do espírito, né? A evolução como essa meta, né, de todos nós. E é muito legal a sua fala, que é aliada à fala do Ramon no início, né? A gente vai percebendo, por mais que seja a partir de pequenos detalhes, o tanto que a gente vai mudando quando a gente vai estudando, que a gente vai entendendo um pouquinho mais.
aquele Jesus, né, aquele Cristo que tinha um significado para nós, começa a ter outro significado. O nosso coração parece que aumentando, se dilatando. E é bom, deve ser muito bom, imagino, quando a gente começa a dar fruto, né? Esse é um cinzel diferente que vai trabalhando no nosso coração, né? Que vai desconstruindo aquele homem velho e trazendo novos conceitos, né? Vai talhando a pedra dura, né? Essa terra endurecida do nosso coração e vai, como diz, jogando um pouquinho de água nela para ir dando uma amolecida, né? Graças a Deus, né? Que a gente já estamos entendendo o propósito, né? Que a gente está aqui. E nós estamos aqui juntos, estudando o Evangelho, por causa de uma palavra-chave chamada responsabilidade. Se nós aqui estamos buscando Jesus, à procura desse momento, esse encontro com Jesus, é porque realmente nós assumimos a responsabilidade da nossa própria consciência. Então, fala, peraí, deixa eu buscar o certo, que eu já errei demais. É um resgate. Então, é a responsabilidade. Por isso que nós estamos juntos. Por causa de uma palavra chamada responsabilidade nossa. Isso mesmo. Ramon, você gostaria de colocar um daqueles textos para a gente fazer uma reflexão para finalizar? A Marleninha não vai ler o texto? Então, pode ser também. acho que a gente pode terminar com aquele. Só comentar rapidinho assim, um detalhe. O Kenneth Bailey, ele começa a refletir assim, que quando o Simeão fala que uma espada traspassará os seus corações, então não era só o coração de Jesus, ele colocou o coração de Maria junto, né? E aí ele vai e ele dá uma ida lá na frente e fala, bom, no momento da crucificação, Maria ficou ali o tempo todo. Ela poderia ter escolhido fugir, né? Sair de lá para não ver aquela tortura toda do filho, mas ela preferiu ficar ali, né? Ela participou de tudo, ela viu tudo. Então ele mostra assim a grandeza dessa profecia que o Simeão fez ali atrás. E o exemplo que Maria dá então durante toda a sua vida de discipulado, vamos falar assim. Ele usou esse termo, achei interessante, né? Porque mais do que os demais apóstolos, com exceção de João, né? Todos fugiram, uns negaram, outros fugiram, né? Uns negaram e fugiram. Ela ficou ali, né? Desde o começo, desde a hora que ele nasceu até a hora que ele morreu. Né? E aí acho que a Marleninha poderia ler para a gente o texto, né? Para a gente fechar. Pode ler? Se vocês me derem licença, então, a hora que eu terminar a leitura, eu poderia fazer a prece, irmã? Sabe por quê? Hoje eu quero endereçar a nossa prece, vou pedir vibração de todos vocês lá para o lar da Vanessa, a Nara está lá, né? Eles passaram por essa dificuldade, o desencarne do Marcelo. Então, nós vamos saturar o lar da Vanessa de muito amor, né? De muita luz. Então, vamos lá, gente. O texto está, então, a Antologia Mediúnica do Natal, né? E é do irmão X, Humberto de Campos. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho a distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nascestes ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e não dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados?
Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar tias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa de Faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel realizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-á entre os poderosos? Escreverá novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representará os interesses do nosso Pai Supremo? O menino tenro ergueu, então, a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido, que se inclinava já para o sepulcro. Neste instante, aproximou-se de Maria e o recolheu nos braços maternos. Aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Lindo, né? Então, vamos nos dirigir agora a esse mestre Jesus que veio para ensinar-nos nossos corações, a singeleza do amor, da humildade e deste aprendizado que muitas vezes, para não dizer quase sempre, ficou oculto de todos aqueles com os quais convivemos. Agradecemos profundamente pelo nosso estudo de hoje, pelo nosso reencontro com pessoas tão amadas e queridas. Mas pedimos licença, Mestre Jesus. Coordene uma equipe de amigos, a gente já sabe até que tem, familiares, colaboradores do Grupo Espírita Luz e Amor, para a casa da nossa querida Vanessa, juntamente com as suas filhinhas, a Liz e a Mel, para que aquele lar seja inundado da esperança do Mestre Jesus, para que todos, a Nara e todos os familiares que já sabem disso, mas que possam sentir verdadeiramente de que a dor é grande, às vezes a indignação, às vezes o susto, pode ser até incompreensão, mas que sobrepuja a fé,
a esperança e o amor. E acreditando em tudo isso, Senhor, e que também o nosso querido Marcelo já tenha sido acolhido, socorrido, está sendo cuidado pelos mentores espirituais, familiares queridos que o antecederam nesta viagem, tudo esteja caminhando conforme precisa e deve ser. Profundamente agradecidos, encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida. Muito obrigada. Mãe, o microfone é aqui. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Uma boa semana para todos. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. semana. Com Deus. Boa semana, gente. Boa Beijo. semana. Abraço a todos.